Ok, então vamos falar agora da competência geral 2. Bom, pessoal, nós iremos fazer uma breve análise aqui dessa competência geral 2 aqui, que é o pensamento científico crítico e criativo, né? A gente já viu que o foco dela é exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências, né, como criticidade e criatividade. Para quê? Para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, né? criar soluções. A gente já conheceu aqui as dimensões, a gente já viu no vídeo anterior as dimensões, as subdimensões, até para que a gente entenda melhor essas competências gerais, certo? E, bom, a gente já viu aqui que competência é a capacidade de mobilizar recursos para resolver a situação, problema, e vimos também que a competência a gente não ensina, a gente desenvolve, né? Então, isso aí tem que ficar bem claro, até porque a gente fala todo o tempo de conhecimento, gente, e uma coisa, a gente constrói conhecimento, a gente passou um tempão aí falando aí dessa questão do conhecimento, que a gente constrói conhecimento, mas será que a gente realmente constrói o conhecimento? Ou o conhecimento já está aí? Né? Primeiro, não existe essa competência, ela é bem clara, ela é bem tranquila nesse sentido para que a gente possa ficar bem à vontade para fazer essa análise. Né? Primeiro que não existe educação sem ciência, tá? É o foco dessa competência. Né? E a gente falou que o conhecimento está aí. Ótimo, perfeito. Então, quando a gente passa o tempo todo dizendo que a gente constrói esse conhecimento, que a gente constrói esse conhecimento, aí a gente chega à conclusão que a gente não constrói, que ele tá, pelo menos é uma opinião minha, que ele está aí esse conhecimento, e o que a gente precisa fazer é com que o aluno acesse e se aproprie desse conhecimento, que ele reflita sobre eles e que ele explique a realidade, mas também, né, a gente está sendo convidado aqui nessa competência a desenvolver ela, né, que é a competência do pensamento científico. A gente não pode viver sem ciência. A ciência traz muitas possibilidades para nós em relação às curas, em relação às descobertas, em relação a possibilidades. Né? E aqui a gente junta o pensamento científico com uma crítica e com a criatividade. Bom, a gente sabe que a ciência ela tem algumas regras possa fazer essa ciência, ou seja, para que a gente possa fazer de fato, a gente tem que fomentar e despertar o aluno para gostar da pesquisa. O aluno ele tem que ser um aluno pesquisador, poder olhar a realidade, tentar explicar a realidade pelo conhecimento, né, que vem muitas vezes em função da investigação. O aluno, diante de uma situação, um problema, ele vai testar hipóteses, ele vai elaborar hipóteses, ele vai tentar validar essas hipóteses por meio da ciência. E é importante que ela traz também um alerta de que a gente tem que fazer ciência, a gente tem que trazer para o aluno quais os elementos, né? Quantas vezes a gente vê pesquisas publicadas, a gente vê artigos, a gente vê medicamentos, a gente vive hoje no século XXI, né? E é um grande dilema, né? A gente vê essas pesquisas publicadas, a gente vê esses artigos, a gente vê os medicamentos, né? E a gente vive esse dilema da vacina. Então, por exemplo, a vacina do coronavírus, né? Essa vacina, ela é eficaz? Está correta? Ou tem que testar? Né? E testar como? Mas quando a gente olha a questão da vacina, a gente tem elementos da ciência que nos mostram se aquela vacina é segura ou não. Né? Qual foi o tamanho da amostra, a magnitude da amostra, qual foi a metodologia adotada para testar a vacina, como que foi o monitoramento dela, quais são as pessoas envolvidas, quem está financiando isso. E isso entra na seara da crítica, né? A ciência sem crítica ela se torna manipulação.
Eu posso chegar aqui e dizer que é verdade. Isso aqui foi testado sim, foi provado, mas as pessoas participaram. Como que a escolha como é que foi a escolha dessa amostra? Né? Quem são as pessoas que estão conduzindo aquela pesquisa? Essas pessoas têm expertise? Tem alguma empresa por trás patrocinando essa pesquisa? Né? Que interesse ela tem? Então, olha só a magnitude, né, dessa competência geral. Olha só o que a gente pode despertar nos nossos alunos para que ele se torne aí um aluno pesquisador, né? Gente, muito interessante. Essa competência geral, ela nos dá assim uma grande possibilidade, né? Ela nos dá assim um grande espaço para que a gente fique à vontade para cair nesse campo da pesquisa, né? Para que eu me torne uma pessoa crítica. Então, assim, esses questionamentos, eles são válidos e a gente tem que estar nessa linha sempre. A crítica, a gente sabe que ela é muito importante para andar junto com a pesquisa, né? E com a ciência, porque ciência sem crítica se transforma em massa de manobra e em manipulação. Isso aí é notório. Então a gente tem que estar muito atento com a transparência, com a validade dos dados, né? Com a credibilidade de quem está fazendo a pesquisa, com a metodologia que foi utilizada e por aí vai. E o que a gente observa? Esses são elementos e a gente vai se apropriando desses elementos nessa competência. Então a gente fica bem à vontade com essa competência para que a gente possa estar desenvolvendo, né? Porque desenvolvendo na sala de aula, incluir elas nos nossos planejamentos, enfim. Então veja, se você dá aula, por exemplo, lá na educação infantil, e essa é um dos gargalos, né? Uma das maiores dificuldades dos professores, como que, por exemplo, professor, essa é a maior pergunta, né? Professor, como que eu posso desenvolver isso lá na minha sala? E aí vem vários questionamentos nesse sentido, né? Então, por exemplo, se você está lá na educação infantil, como que você pode trazer esse espírito investigativo e a ciência? Coisas simples do cotidiano, por exemplo, colocar um pouco de água com sal, né? A gente coloca, acredito que muitos já fizeram essa experiência, coloca essa água com sal no sol e deixa essa água um tempo lá e passa a observar que ela vai evaporar. Ou você coloca essa água numa fervura, sei lá, filma e mostra como que a água evapora. Né? Depois de mostrar isso aí, como que essa água evapora. Como que ela evapora, some e fica só o sal. A ciência ela pode explicar isso. E o que é o processo de evaporação? Então são vários questionamentos que vão surgindo. Quantos graus, né, a água precisa, né? Quantos graus aí essa água precisa para assumir? Qual é essa temperatura que pode ser atingida para essa água poder assumir? Você pode fazer lá no ensino médio, por exemplo. Então, antes, vamos só... Então, assim, são pesquisas que lá na educação infantil eu já posso iniciar. Lá no ensino fundamental, por exemplo, outras questões, outras problematizações que envolvam a ciência, inclusive o que envolve a educação inclusiva. Você sabia que lá atrás, no passado, eles achavam que a síndrome de Down era contagioso, né? Vocês sabiam disso? E que as crianças que tinham a síndrome de Down, deficiências, elas eram afastadas do convívio porque as pessoas tinham medo. Então, assim, eram questionamentos assim, eram situações grotescas, né? Que hoje a gente vê que é pura ignorância. Né? Mas na época, claro, a falta de informação, de conhecimento não tinha essa apropriação, as pessoas não tinham essa apropriação desse conhecimento.
Mas a ciência ela pode explicar, né? Ela explica que a síndrome de Down é uma doença genética que não tem nada a ver com a contaminação e que essas crianças podem perfeitamente conviver e que também a ciência diz que elas podem aprender umas com as outras. Então, mas é claro que no passado remoto, no passado bem que não está tão distante, a gente vê essas ignorâncias, né? Mas enfim, a gente vê aí a importância dessa competência geral, né? A importância para que ela seja desenvolvida lá na sala de aula, lá na escola, com os nossos alunos, e despertando todos esses elementos que a ciência traz aí, né, para a investigação. Enfim, e sabe o que eles descobriram com essa questão, voltando à questão da síndrome de Down, né, é que o cérebro, isso vendo, né, as pesquisas aí, é que o cérebro, eles têm formas de aprender, né? A memorização é uma delas, a repetição é outra. Então, as crianças, por exemplo, com síndrome de Down, eles provaram através das pesquisas que eles precisam de repetição, porque eles têm um déficit mental real, e a gente sabe disso, né? Mas isso já foi pesquisas, né? Isso é essa competência aí, né, contribuindo bastante, e ela foi utilizada, de repente nem sabiam que... É claro que isso aí é essas competências aí, elas surgem agora com a BNCC, mas a gente sabe que muita coisa que a gente já fazia estão aqui dentro, só sistematizada agora nesse documento. Então veja que lá nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, você pode trazer alguns problemas em que esse aluno vai investigar e vai trazer esse pensamento científico, essa investigação para validar ou não alguma problematização. A gente pode conversar também sobre essa questão do vírus. O que é o vírus? O que é bactéria? Né? O contágio. Por que a máscara evita o contágio? E isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Né? Vamos pesquisar. Vamos investigar. Vamos ver como que a gente pode trazer esses elementos da ciência para explicar essas coisas. Lá no ensino médio, por exemplo, a gente pode aprofundar e a complexificar essa questão da ciência. A gente pode trazer, inclusive, experimentos para que o próprio aluno seja o pesquisador, né? Para que ele mesmo desenhe esse percurso da pesquisa, né? Qual metodologia ele vai usar, qual amostra ele vai usar, né? Para que ele possa depois trazer suas próprias conclusões. O importante também é trazer elementos da escrita, como que se escreve um artigo científico, quais os elementos aí que a língua portuguesa pode contribuir para que esse aluno possa ter contato com a ciência. O importante nessa competência, gente, é que você deve fazer com que o aluno tenha um olhar diferenciado para as informações que são trazidas. A ciência nos ajuda a aplacar as diferenças e a diminuir as desigualdades. As desigualdades, ela nos ajuda a nos relacionarmos melhor, né, com o meio em que vivemos. A ciência nos ajuda a viver melhor. Você pode trazer pesquisas na área de alimentação, na área de nutrição, na área do peso saudável, enfim. A gente vive uma geração que não sabe se alimentar. A ciência nos mostra quais alimentos são nocivos. E mesmo assim, sabendo, tem muita gente que consome, né? E o que o alimento pode causar de bom ou de ruim. Então, tudo isso são elementos e são conhecimentos que a gente pode trazer para a investigação científica. Enfim, gente, e como que vai trazer isso para ficar atraente, valendo-se do terceiro pilar da competência, que é a criatividade. Bom, aí, olha, essa questão da criatividade, a gente viu aqui que esse pilar, ou dimensão, como ele chama,
ele contribui muito, né, para que você possa afunilar essa, esse trabalho que você vai desenvolver com ele, né? Bom, então, desenvolver o pensamento científico, crítico e criativo, você percebe que todas as competências fala inclusivas e tecnológicas. A tecnologia também, ou seja, você dialogar com as ferramentas da tecnologia, usar a tecnologia para ajudar nas investigações das pesquisas, nas propostas, fazer isso de forma criativa e usar as informações que foram coletadas e apropriadas de formas críticas. Gente, enfim, tudo isso que a gente falou de uma forma bem sucinta, né, essa análise que a gente fez aí, é o pensamento científico, crítico e criativo. É essa competência que vocês, né, que nós somos convidados a trazer para os nossos planejamentos e fazer com que os alunos, né, se apropriem do conhecimento que já existe, seja aí um aluno pesquisador, um aluno crítico. Enfim, então se você tiver aí contribuições aí, se você fez algo diferente na sua sala aí em relação a essa competência geral 2, né, se quiser comentar, pode ficar à vontade para comentar. Tá bom, gente? Então, valeu e aguardo vocês na próxima competência, lá na competência 3. Tá bom, pessoal? Então, valeu. Tchau, tchau.